Cheguei em casa do trabalho por volta das 9h30 naquela noite e preparei rapidamente uma tigela de cereal para o jantar. Depois fui direto para o meu quarto, onde ficava meu setup de jogos, para ficar acordado até tarde jogando com os caras. Eles também trabalhavam até mais tarde e estavam demorando um pouco. Então fiquei ali terminando de comer e comecei a jogar sozinho, enquanto esperava que entrassem online. No meio de uma partida, meu celular começou a tocar. Olhei achando que fosse algum dos meus amigos, mas era apenas um número desconhecido. Deixei tocar até parar, mas poucos minutos depois o telefone tocou de novo, e era o mesmo número. Achei aquilo bem estranho, porque normalmente chamadas de golpe não ligam 2 vezes seguidas, ainda mais do mesmo número. Recusei a ligação, mas como você pode imaginar, a pessoa ligou de novo logo em seguida pela 3ª vez. Pensei que não podia ser golpe, e devia ser algum amigo usando outro celular ou algo assim. Atendi, mas não disse nada no começo, esperando que a pessoa falasse primeiro. Depois de alguns segundos em silêncio, falei, alô. Ainda assim ninguém respondeu, mas percebi que a linha não estava muda, porque dava para ouvir o som do vento do outro lado. Tinha alguém, com certeza. Desliguei depois de uns 15 segundos, meio arrepiado. Pouco tempo depois, meus amigos entraram online, e a primeira coisa que perguntei foi quem estava tentando me pregar uma peça. No início eles fingiram que era brincadeira deles, mas logo ficou claro que não tinham ideia do que eu estava falando. Eles concordaram que parecia um trote, mas ao mesmo tempo, que tipo de trote é esse em que a pessoa só liga e não diz nada? Deixamos o assunto para lá e começamos a jogar. Curiosamente, assim que comecei a chamada com meus amigos, as ligações pararam. Algumas horas se passaram e eu já tinha completamente esquecido o que aconteceu. Por volta das 2h decidimos encerrar a jogatina. Desligamos a chamada e fiquei sentado na cadeira por 1 minuto, quando de repente senti meu celular vibrar. Olhei e vi que era uma mensagem. Antes mesmo de desbloquear o telefone, percebi que era do mesmo número que tinha me ligado, e era uma imagem. Abri o celular e toquei na foto. Meu estômago caiu e senti o sangue sumir do meu rosto. Era uma foto minha jogando na mesa, tirada bem atrás de mim há poucos instantes. Girei a cadeira num pulo e olhei para trás. Não tinha ninguém ali. A única pequena sensação de alívio veio ao ver a janela, pensando que pelo menos não tinha sido tirada de dentro da minha casa. Corri até a janela e olhei para fora. Não havia ninguém à vista. Verifiquei se estava trancada e fechei as persianas. Voltei para a mesa, ainda com o coração disparado, encarando a foto que ainda estava aberta no celular. Eu sabia o quão sério e assustador aquilo era. Salvei a imagem e mandei imediatamente no grupo com meus amigos, rezando para que fosse alguma brincadeira deles. Mas dessa vez nenhum deles fez piada. Todos disseram para eu sair de casa ou ligar para a polícia. Meu coração começou a bater mais forte quando abri devagar a porta do quarto e olhei para o resto da casa. Tudo estava quieto demais. Por algum motivo senti vontade de verificar o resto da casa, só para ter certeza de que estava tudo trancado antes de ligar para a polícia, caso eu estivesse em perigo imediato. Mas mal cheguei ao fim do corredor quando olhei em direção à entrada e vi a porta da frente escancarada. Não sei explicar, mas de alguma forma eu senti que havia alguém ali, logo depois da curva. Instantaneamente corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Logo depois ouvi passos vindos do corredor. A pessoa caminhava devagar até parar bem diante da porta e então bateu. Vi a maçaneta se mexer e depois vieram mais algumas batidas. Ele nunca disse uma palavra. Liguei para a polícia, mas tudo isso não durou mais do que uns 30 segundos. O homem do outro lado simplesmente recuou e, pelo que deu para entender, foi embora da casa. Alguns policiais vieram e fizeram uma investigação,
mas eu não obtive as respostas que esperava. O número de onde ele ligou e enviou a mensagem era de um celular descartável, então não estava vinculado a nome nenhum. Fora que eu nunca cheguei a ver o homem, nem tive qualquer pista de quem poderia ser ou por que aquilo aconteceu. Até hoje, às vezes, ainda fico paranoico pensando: o que o impediria de voltar e fazer tudo de novo? Ou algo ainda pior? Me chamo Rosária e fiquei sozinha aos 60 anos. Desde então, esta casa se tornou grande demais. Às vezes, me custa caminhar de um cômodo a outro sem sentir esse vazio que antes não existia. Meu marido faleceu há quase 10 anos. Não era um homem mau, mas tinha um gênio difícil. Tudo precisava ser feito do jeito dele. Era do tipo que levantava a voz por qualquer coisa. Eu apenas abaixava a cabeça, pois nunca gostei de discutir com ninguém. Com o tempo aprendi que essa era a maneira dele de viver. Ainda assim, eu o amava. Estivemos juntos quase uma vida inteira. Acostumei-me aos seus passos, à sua voz e ao barulho do rádio nas manhãs. Quando ele se foi, não perdi apenas ele. Também se foi o som que enchia a casa. Meus filhos foram para o sul há muitos anos, pois queriam uma vida melhor. Só os vi novamente no enterro do pai. Prometeram voltar em breve, mas os anos passaram e isso nunca aconteceu. No começo me ligavam com frequência, mas com o tempo apenas nos aniversários ou no Natal. Eu sempre fingia estar bem. Dizia que não se preocupassem, que tudo seguia igual, mas por dentro doía. Cada ligação parecia mais curta e mais distante. Às vezes dizia que sentia saudade e que queria vê-los nem que fosse por um dia. Eles respondiam rápido, dizendo que logo viriam. Eu desligava o telefone e ficava olhando para a parede. Essa promessa foi se apagando com o tempo. Não conheço meus netos pessoalmente, só os vi em fotos. Tenho os olhos do pai, isso sim. Quando termino de falar com eles, o silêncio volta a ocupar o seu lugar. No começo eu ainda saía para o povoado. Colocava meu chale e caminhava devagar pela rua principal. Gostava de ouvir o barulho das pessoas, das crianças correndo e sentir o cheiro de pão recém-assado. Era a minha forma de me sentir parte do mundo. Embora ninguém mais me esperasse, ver movimento me trazia calma. Às vezes eu me sentava em frente à igreja, apenas para observar as pessoas passando. Gostava de ver o sol cair sobre as paredes velhas. Com o tempo, uma dor começou nas pernas. Primeiro leve, depois um ardor que me obrigava a ficar sentada quase o dia inteiro. Parei de sair e o chale ficou pendurado atrás da porta. Entre as paredes, o tempo começou a me pesar. Passei a falar sozinha. Às vezes com ele, como se ainda estivesse sentado na sua cadeira. Contava o que eu sonhava, o que comia, ou simplesmente reclamava do frio. Foi nesses dias que conheci a Aline. Tinha 12 anos, tranças bem apertadas e uma cesta de doces em calda. Chegou numa tarde, bateu à porta com delicadeza e me ofereceu o que vendia. Sua voz era alegre e me tratou com respeito, mas com uma naturalidade que me desarmou. Pediu um copo d'água, eu dei, e ela se sentou no banquinho do lado de fora enquanto conversávamos. Contou que morava longe, quase chegando ao rio. Falou que a mãe fazia os doces e ela os vendia depois da escola. Tinha uma maneira de falar que parecia gente grande. Na tarde seguinte voltou, bateu a porta e disse que trazia doces novos. Fiquei feliz em vê-la. Assim começou a vir quase todos os dias. Chegava justamente quando o sol se punha e o ar ficava fresco. Sua presença enchia a casa. Com o passar das semanas, começou a me chamar de vovó, e embora não fosse nada minha, isso me fazia sentir acompanhada.
Varria o chão, lavava a louça ou simplesmente sentava comigo para conversar. Eu sempre lhe dava um dinheirinho para comprar algo. Tinha um sorriso contagiante. Às vezes me contava fofocas da escola ou coisas que via pelo caminho. Falava de um cachorro branco que sempre a seguia até a esquina. Dizia que ele a esperava sentado em frente a uma casa abandonada. Também falava de uma mulher que vendia verduras e a repreendia se demorasse para pagar. Contava tudo com tanta naturalidade que me fazia esquecer por um momento minhas dores e meus pensamentos. Uma tarde, enquanto eu costurava, ela resolveu me ajudar a organizar o baú onde guardo as coisas antigas. Tirava cada objeto com delicadeza e me perguntava sua história. Depois de um tempo no meio da bagunça, encontrou um ursinho que era do meu filho quando era pequeno. Perguntou se podia ficar com ele. Para quando fizer frio, disse sorrindo. Eu disse que sim. Desde então começou a chegar antes do entardecer. Dizia que a mãe permitia e que enquanto terminasse de vender os doces podia vir. Às vezes trazia uma flor na mão ou uma pedra que encontrava no caminho. Dizia que eram de boa sorte. Deixava-as numa prateleira, ao lado da foto do meu marido. Sem querer, aquele canto da casa começou a parecer diferente. Aline falava muito da mãe, mas nunca mencionava o pai. Quando perguntei, disse que não o conhecia. Baixou o olhar, mas logo mudou de assunto. No fundo, senti que nossas solidões se pareciam. Ela buscava carinho e eu, companhia. Uma tarde chuvosa me surpreendeu vê-la chegar pingando água. Trazia os doces embrulhados em plástico e os sapatos cheios de barro. Disse para ela ficar dentro até a chuva passar, e então sentou-se junto à janela para ver a chuva cair. Conversamos até anoitecer. No meio da conversa, contou que às vezes ouvia passos do lado de fora de casa quando a mãe dormia, e que o cachorro branco latia como se visse alguma coisa. Não quis assustá-la, então disse que talvez fossem os vizinhos. Disse que aqueles passos sempre paravam bem em frente à janela dela. Ela às vezes me ajudava a tricotar. Não sabia fazer direito, mas se esforçava. Fazia os pontos tortos e, quando percebia, soltava uma risada tão pura que me contagiava. Dizia que um dia seria costureira profissional e que sonhava fazer vestidos para as meninas da escola. Eu respondia que ela tinha mãos de anjo, um coração grande e que isso já bastava para seguir em frente. Ela gostava de me ouvir dizer isso. Abaixava a cabeça e ficava toda abobadinha. Tinha um jeito muito próprio de encher os dias. Às vezes chegava cantando uma melodia sem letra, algo que inventava enquanto caminhava. Também gostava de pintar minha boca com um batom rosa que trazia no bolso. Dizia que assim eu parecia mais viva. A primeira vez que fez isso, olhei-me no espelho e não me reconheci. Havia muito tempo que não me observava com atenção. Meus olhos pareciam cansados, mas aquela cor me lembrou que eu ainda estava aqui. Não consegui conter o choro. Ela se aproximou e me abraçou sem entender bem o motivo. Disse para eu não chorar e que eu estava bonita assim. Os meses passaram e sua presença se tornou parte da minha rotina. Acostumei-me a ouvir seus passos correndo pelo corredor, sua risada vinda da cozinha e sua voz me chamando da porta. Às vezes pedia permissão para fazer café ou me dizia que havia varrido o poeirão na frente da casa. Eu nunca disse em voz alta, mas ela era o que mantinha esta casa viva. Era como se o som da sua voz espantasse a tristeza. Ela sempre vinha na mesma hora, e eu me sentava na frente para esperá-la. Mas uma manhã o povoado amanheceu diferente. Ouviam-se murmúrios desde cedo. O padeiro passou mais cedo que o normal, e pela janela vi umas mulheres conversando em frente à loja. Senti um nó no estômago. Não sabia por quê, mas algo me dizia que algo ruim tinha acontecido. Bateram à minha porta. Era um vizinho, um senhor que morava na rua de trás.
Cumprimentou-me com uma voz fraca e disse que vinha me avisar de algo, que Aline havia sido atropelada por uma carroça enquanto atravessava a estrada. A levaram ao médico, mas ela não resistiu. Não lembro o que fiz depois. Senti o corpo gelar e as mãos começarem a tremer. Fiquei de pé sem saber se chorava ou rezava. Só me lembro de ter caminhado sem sentir os pés. A casa onde ela morava estava cheia de gente. Fiquei num canto, pois não consegui me aproximar. Tinha medo de vê-la e medo de aceitar que era verdade. Ouvia o choro da mãe, as vozes rezando e o murmúrio das pessoas. Alguém me ofereceu uma cadeira, mas não me sentei. Sentia que se me sentasse, não conseguiria mais levantar. Fiquei olhando para o caixão enquanto as lágrimas desciam devagar. Lembrei do seu sorriso, dos seus passos e do brilho dos olhos quando falava dos sonhos. Naquela noite não dormi. Não entendia como alguém tão jovem podia partir assim, de repente. A casa voltou a ficar em silêncio, mas já não era o mesmo. Era um silêncio mais frio. Cada canto parecia guardar algo dela. Os dias se passaram e tentei seguir com a minha rotina, mas tudo me lembrava de Aline. O lugar onde ela se sentava, a xícara que usava, até o fio de lã que havia deixado pela metade. À tarde, quando o sol começava a se pôr, eu jurava ouvir seus passos se aproximando pelo corredor. Sempre na mesma hora. Mas com o passar dos dias, os sons ficaram mais nítidos. Ouvia-se o arrastar de suas sandálias no chão e o leve toquinho da cesta batendo contra sua perna. Era impossível não reconhecer. Depois começaram as batidas na porta. 3 toques iguais aos que ela dava quando vinha me ver. Meu coração dava um pulo toda vez que os ouvia. Eu ficava sentada, olhando para a entrada, esperando vê-la aparecer com seu sorriso. Às vezes eu sentia um ar passar pela sala. Não era frio e nem dava medo. Uma noite sonhei com ela. Estávamos na cozinha, como antes. Ela me pedia que servisse pão e dizia que estava com fome. Eu cortava um pedaço e colocava no prato. Tudo parecia tão real, tão familiar, que meu peito doía. Senti uma calma estranha, como se ela realmente estivesse ali. Dias depois caí no banheiro. Minhas pernas não me obedeceram. A queda foi feia e a dor subiu até o peito. Fiquei no chão sem conseguir me mover. Tentei pedir ajuda, mas a voz não saía. Foi então que senti umas mãozinhas pequenas me segurarem pelo braço. Levantaram-me como se eu não pesasse nada. Consegui me apoiar na parede e me erguer. Virei-me, mas não havia ninguém. Apenas o banheiro mesmo. No entanto, o cheiro de perfume encheu o lugar. Era aquele cheiro que Aline sempre trazia quando me dava seus docinhos. Soube que era ela. Quando eu tricotava, às vezes o fio se movia sozinho, como se alguém mais o segurasse. Uma tarde, uma vizinha veio me visitar. Ela me viu distraída, olhando para a porta. Perguntou se eu esperava alguém. Contei que às vezes ouvia passos e as batidas na madeira. Ela me olhou e depois disse que talvez a menina viesse cuidar de mim. Falou que há almas boas que não vão embora de todo e que ficam perto de quem as amou. E eu acreditei. Uma tarde, enquanto lavava a louça, desabei. Foi como se tudo o que guardei dentro por anos viesse à tona de uma vez. A água caía da torneira e batia na pia com um som que me fazia sentir ainda mais sozinha. Segurei firme, mas não consegui evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Falei com Aline como se ela ainda estivesse viva. Chamei seu nome. Contei que me sentia cansada, que já não tinha forças e que a cada dia me custava mais levantar da cama. Disse que a solidão se enraizava em meus ossos e que eu não tinha mais ninguém. Pedi que, se ela realmente estava aqui, se ainda me escutava, não me deixasse. Que ficasse comigo mais um pouco. Que não me deixasse desaparecer entre a poeira desta casa velha. Então, sem aviso, eu assenti.
Um ar percorreu o lugar, tão real como se alguém tivesse aberto a porta. Virei-me e lá estava ela. Aline estava parada ao lado da mesa velha de jantar. Usava seu vestido claro e parecia a mesma, mas havia algo diferente nela. Não senti medo. Não havia espaço para isso. O que senti foi um troço na garganta tão grande que mal podia respirar. Ela não disse nada no começo, apenas me observava com aquela ternura que sempre carregava. Eu também não consegui falar. Cobri a boca com as mãos e chorei. Diante de mim estava a menina que me havia devolvido a vida e que, sem saber, me tirou quando partiu. Então ela sorriu e, com uma voz suave, me disse: "Não chore, vovó. Se a senhora continuar triste, eu não posso ir embora." Era a voz dela, mas ao mesmo tempo não. Soava mais madura, mais serena, como se o tempo lhe tivesse dado algo que em vida não teve. Enxuguei as lágrimas e dei um passo em sua direção. Tinha medo de que ela desaparecesse se eu me aproximasse demais. Mas não desapareceu. Ficou firme, me olhando com aqueles olhos cheios de carinho. A abracei sem pensar. Senti seu corpo, com o mesmo cheiro de doce que sempre trazia. Nesse instante o mundo desapareceu. Não havia som, nem tempo, nem dor, só nós duas. E então, sem saber como, vi tudo. Vi toda a sua vida passar diante dos meus olhos. A vi crescer, rir e brincar pelos caminhos de terra. A vi com sua cestinha de doces correndo pelo povoado. Vi estudar, sonhar e se apaixonar. A vi vestida de noiva, com flores no cabelo, caminhando entre as pessoas. Era como se alguém me mostrasse o que o destino lhe havia negado. Cada imagem me enchia de tristeza, mas também de uma paz que nunca tinha sentido. Quando a soltei, sua forma começou a se desfazer. Não desapareceu de uma vez, mas como se o ar fosse envolvendo-a pouco a pouco. Fiquei de pé, chorando, mas em paz. Não havia medo nem dor. Agradeço a Deus até hoje por aquela oportunidade. Desde aquele dia não me sinto mais sozinha. A casa continua calada e as pernas continuam doendo igual, mas a alma já não pesa. Pela manhã, quando abro as janelas e a luz entra, sinto que ela está por perto. Algumas tardes, enquanto o sol se põe e o céu se pinta de laranja, sento-me no corredor e espero. Fecho os olhos e posso jurar ouvir os 3 toques na porta, os mesmos de sempre. 3, nenhum a mais. Depois o silêncio. É a forma dela me dizer que ainda está aqui. Não preciso vê-la de novo, pois sei que está onde deve estar. Olá, comunidade. Meu nome é Fernanda e sou mexicana. Há muito tempo eu queria compartilhar algumas histórias, porque eu não sei o que minha família tem, mas nós já tivemos muitos encontros com o paranormal. Embora essa história em específico não seja nossa, decidi omitir os nomes caso os verdadeiros protagonistas do relato venham a ouvi-la algum dia. Mais pra frente eu vou compartilhar os acontecimentos que já aconteceram com a gente, mas por agora espero que aproveitem essa história. Há uns 20 anos, em uma reunião de Dia dos Mortos que meu irmão teve com o grupo da sua aula de inglês, eles organizaram uma fogueira para contar histórias. Cada um contava suas experiências, mas houve uma em particular, de uma moça, que ficou muito nervosa ao falar. Ela estava junto com seu irmão. Eles disseram: "Não sei se vocês vão acreditar, mas estamos contando porque nos recomendaram não guardar isso só pra gente." Assim começou a história deles. Isso aconteceu com toda a família, os pais e os 2 filhos. Tudo aconteceu em Zapotitlán, um vilarejo que ainda conserva muitas tradições. Uma delas é a Missa da Ressurreição, ou Missa do Galo, que acontece na Semana Santa à meia-noite. A missa terminou por volta da 1 da manhã.
A família carregava consigo um pequeno frasco com água benta que o padre tinha dado. Eles se apressaram para voltar para casa. O trajeto não era longo. Eles tinham que passar pela rua do mercado, descer algumas quadras e pegar a avenida. Não demorariam mais que 10 minutos, mas ao chegarem na avenida, viram uma menina caminhando sozinha à beira da rua. Ela tinha longos cabelos lisos e usava um vestidinho branco. A mãe ficou preocupada ao notar que poucos metros adiante havia um ponto de táxis com vários homens e disse ao marido: "Olha, a menina está sozinha. Será que não fugiu de perto dos pais?" "Não sei, mas ela está indo direto para a base de táxis", respondeu ele. "Melhor levarmos ela para casa, senão eu não vou ficar tranquila." O pai deu a volta o mais rápido que conseguiu. Tinham-se passado apenas alguns segundos e a menina estava ainda mais longe. Eles a alcançaram, pararam o carro bem na frente dela e então a menina parou de caminhar. "Filha, já é muito tarde para estar andando sozinha. Onde você mora?" perguntou a mãe. A menina, com a cabeça abaixada, levantou só a mão e apontou em direção à rua do mercado. "Vem, filha, sobe, a gente te leva", disse a mãe. Desde que se aproximaram dela, o cachorrinho da família começou a latir sem parar, muito desesperado, como se estivesse com medo e ao mesmo tempo pronto para atacar. Os filhos abriram a porta de trás para a menina entrar. A filha precisou segurar o cachorro porque ele não parava de tentar se jogar para cima da menina. Durante o caminho, a menina não falou nenhuma palavra sequer. Quando perguntavam para onde ir, ela apenas levantava a mão apontando, emitindo um murmurinho, como se pedisse que continuassem seguindo em frente. Passaram 5 minutos. A mãe seguia agitada, nervosa principalmente por causa dos latidos constantes do cachorro, e disse: "Vem aqui, filha, porque esse cachorro vai acabar te mordendo. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele não é assim." O pai encostou o carro para que a menina pudesse passar para o banco da frente. A mãe se afastou um pouco para abrir espaço e ainda assim o cachorro não se acalmava. 10 minutos depois, quando perguntaram se estavam chegando já próximo ao destino dela, a menina só continuava levantando o dedinho, apontando para a frente. Mas eles estavam prestes a chegar ao canal, uma área de gangue, e foi aí que o pai decidiu parar. "Filha, falta muito para chegar?" A menina apenas balançou a cabeça negativamente. "É que não dá para irmos mais para frente. Vamos ter que te deixar aqui", disse o pai. A menina negou novamente com a cabeça e o cachorro latia cada vez mais desesperado. Os filhos começaram a ficar muito nervosos. A mãe se virou para abrir a porta e a menina olhou diretamente para ela. Naquele momento, quando mostrou o rosto, viu o que descreveu como um rosto cinza, com olhos sem brilho, como se estivessem carregando um cadáver dentro do carro. O carro inteiro se encheu de gritos. O cachorro se atirou contra ela e a menina não se movia. A mãe pegou o frasco de água benta e jogou sobre ela, e foi nesse instante que a menina, rindo, saiu do carro. O pai deu a volta com o volante e acelerou. A menina já não estava mais lá. Não dava para ver pelo retrovisor, e só se ouviam muitos cachorros latindo ao longe. O caminho de volta, que normalmente levava 10 minutos, foi feito em 5. Quando chegaram em casa, praticamente tomaram banho com água benta, rezaram juntos e dormiram todos na mesma cama. Até o cachorro. A família passou meses sem dormir direito, com o mesmo medo estampado no rosto sempre que lembravam do que aconteceu. Tempo depois, quando finalmente tiveram coragem de contar essa história, um conhecido disse que cerca de 30 anos antes, uma menina viajava em uma van com o avô. Ela foi colocada no canteiro central da via. Quando abriram a porta, ela pulou e um caminhão a atropelou, morrendo na hora. É um caso muito conhecido entre os antigos moradores da região, porque muitos puderam vê-la ali mesmo no caminho, durante todas as horas que demoraram para ir buscar o corpo. Todas as horas em que o avô chorou ao lado dela.
A família acredita que é a mesma menina que viram, e eu também acredito nisso. Eu tenho uma lembrança realmente estranha e inquietante de uma noite em que eu estava sozinho em casa quando era criança. Minha memória disso é tão surreal que durante a maior parte da minha vida adulta, eu realmente pensei que tinha sido apenas um sonho. Mas recentemente minha mãe mencionou o incidente e eu fiquei tipo: ué, isso realmente aconteceu? E ela disse que sim. Foi aí que eu percebi que eu tinha uma história de terror real para contar e não algum sonho bobo. E sinceramente eu acho que eu preferia quando acreditava que era só um sonho. Eu me lembro de acordar no meio da noite. Tudo parecia silencioso. Sabe quando dá para sentir que a casa está vazia, mesmo sem motivo? Era essa sensação. Mas eu tinha só uns 4 anos de idade e era madrugada, então tudo era alarmante para mim. Saí do meu quarto e fui até o quarto dos meus pais. Eu era muito pequeno para alcançar os interruptores, então tinha que me orientar só com a luz da lua. Percebi que a cama deles estava vazia, então desci as escadas para procurá-los. Na sala, a televisão estava ligada, mas só passava estática. Eu não faço ideia de que horas eram ou por que a TV estaria mostrando só isso, mas é o que eu lembro. Também lembro de luzes vermelhas piscando pela casa, como se tudo tivesse um brilho avermelhado. Depois fui para a cozinha procurando qualquer sinal dos meus pais. No começo eu não notei que tinha alguém ali. Uma mulher idosa, sentada no escuro. Quando ela falou, eu tomei um susto. Tentei subir no banquinho para alcançar o interruptor, mas ela me disse para não acender a luz. Então eu não acendi. Na penumbra da luz da lua, eu conseguia ver só o contorno dela sentada à mesa. E o mais estranho é que até hoje eu juraria que ela estava completamente despida. Por que isso não me assustou como criança, eu não sei. Ela me disse que era a vizinha e que meus pais a tinham mandado para tomar conta de mim. Ela disse que a mamãe e o papai tiveram que sair, mas ela estava ali agora. Que ela sempre estaria ali. Antes que eu pudesse entender direito o que ela queria dizer, ouvi o som da porta da frente sendo destrancada. Corri para o corredor e vi meus pais entrando. Eles acenderam as luzes rapidamente. Minha mãe me pegou no colo, me abraçou e disse que sentia muito por ter me deixado sozinho. Eu disse que estava tudo bem, que a vizinha tinha vindo cuidar de mim e que ela tinha dito que sempre estaria ali. Quando eles me perguntaram onde ela estava, eu disse que estava na cozinha. A próxima coisa que lembro é meu pai acendendo a luz da cozinha. A cadeira onde a mulher estava sentada estava caída no chão e a porta dos fundos estava escancarada. Quando minha mãe mencionou o acontecido recentemente, eu perguntei se ela lembrava de mais alguma coisa além do que eu recordava. Ela explicou que eles tinham ido para o quintal da frente porque havia um incêndio em uma casa ali perto. Vários vizinhos tinham saído para ver o que estava acontecendo por causa das luzes vermelhas dos bombeiros e paramédicos. Isso explica por que toda a minha memória parece tingida de vermelho. Mas segundo minha mãe, eu tinha dito para eles que a mulher veio me levar, não cuidar de mim. Eu também disse que ela não estava usando roupas, que eu não gostava dela e que estava feliz porque eles chegaram a tempo. Pelo que minha mãe lembra, a mulher estava à beira de me levar embora. Eles continuaram me perguntando com cuidado, tentando não me assustar. E eu descrevi uma mulher extremamente velha, despida, esperando na cozinha e tentando me convencer a ir com ela. Outra coisa estranha é que eu, como criança, dizia sempre que ela era viscosa, como se estivesse coberta de gosma, mas eu nunca conseguia explicar. Minha mãe disse que encontraram um pote de algum tempero aberto na mesa, com uma substância transparente dentro,
o que de um jeito bizarro confirma o que eu dizia sobre ela estar melequenta. Isso também era novidade para mim, pois eu nem lembro dessa parte da gosma. Minha mãe disse que eles ficaram fora da casa por uns 5 minutos e que sempre se perguntaram se o incêndio na casa da vizinhança e aquela velha estavam conectados. É bom saber que eu não sonhei com uma velha assustadora quando era criança, mas ao mesmo tempo saber que essa memória é real não me deixa muito tranquilo. Não me deixa tranquilo mesmo agora, já na casa dos 30. A tempestade havia passado fazia horas, mas deixou o ar pesado e úmido. Lembro-me de estar deitada na cama, meio acordada, ouvindo o zumbido do ventilador. Era pouco antes do amanhecer quando percebi que o som havia parado. Sem ventilador, sem ar-condicionado, sem o zumbido da eletricidade, nada. Abri os olhos em uma escuridão que parecia mais densa do que o normal. Então houve uma batida, não uma batida comum. Essa sacudiu toda a moldura da porta. Um som profundo que fez tremer a parede acima da cabeceira da cama. Veio de novo, mais forte, e por um breve instante pensei que estivesse sonhando. Eu vinha tomando Benadryl para dormir, e às vezes meus sonhos pareciam reais demais. Mas então ouvi pela terceira vez o golpe de uma mão batendo contra a madeira, seguido do som inconfundível de passos, lentos cruzando o corredor. Moro sozinha no segundo andar de um pequeno prédio centenário, enfiado entre um brechó e um banco abandonado. Há apenas 3 apartamentos no andar de cima. Eu conhecia os vizinhos, ou pelo menos achava que conhecia. Fiquei completamente imóvel. O ar parecia de repente frio, mas com um leve cheiro estranho. E ao longe ouvi alguém sussurrar, 2 vozes, baixas e apressadas. Um homem dizendo, não, não, a gente só estava andando. E então silêncio. Quando o silêncio se prolongou demais, alcancei o celular. Estava sem sinal. Pensei na vizinha de baixo, aquela que tinha 2 pitbulls. Ela me disse uma vez que eles só latiam quando algo estava realmente errado. Com a mão trêmula, digitei uma mensagem. Oi, você está acordada? Acho que alguém está tentando entrar aqui em cima. Não esperava que ela visse de imediato, mas em segundos ela me ligou. A voz dela veio num sussurro. Não se mexe, eu vi. Eles tentaram a minha porta primeiro. Ela disse que os cães estavam com as caudas abaixadas, andando de um lado para o outro. Felizmente já havia chamado a polícia. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto, notei algo estranho. A porta do quadro de energia no fim do corredor havia sido arrancada completamente das dobradiças. Todos os disjuntores estavam desarmados e foi por isso que o prédio inteiro ficou sem energia. Minha vizinha me encontrou no meio da escada, descalça, com uma mão segurando o celular e a outra a coleira dos cães. Disse que viu 2 homens saindo pela entrada lateral, ambos vestindo roupas escuras, e um deles carregando algo pesado nos braços. Descemos para verificar a luz do saguão, que ainda estava apagada. Ela conseguiu religar os disjuntores e, um por um, os tubos fluorescentes começaram a piscar de volta à vida. Por um instante, tudo pareceu quase normal de novo, mas a luz não parecia certa. Tinha um leve pulsar, como se respirasse. A terceira moradora, a mulher quieta do apartamento em frente ao meu, finalmente saiu, esfregando os olhos e perguntando o que estava acontecendo. Parecia atordoada, como se tivesse sonhado algo de que não conseguia se livrar. Quando contamos o que havia ocorrido, ela ficou pálida e disse que não ouviu nada. Exceto pouco antes de acordar, um sussurro pelo duto de ventilação chamando seu nome. Quando a polícia chegou, 20 minutos depois, revistaram o perímetro, anotaram nossos depoimentos e inspecionaram a sala de energia.
Um dos policiais comentou que não parecia que os disjuntores tinham apenas sido desligados, mas arrancados na mão. Eles prometeram revisar as imagens da câmera de segurança externa, mas o proprietário ligou mais tarde naquela noite e disse algo bem estranho. A gravação? Aparentemente ela ficou fora do ar pouco antes da queda de energia e quando voltou mostrava apenas estática e depois a rua vazia. Nenhum sinal dos homens, nenhuma pegada na poeira da escada, nada. Pelo menos para mim, toda essa situação parece coisa de profissionais. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá a todos, meu nome é Raul e esta é a minha história. Nasci em Apucarana, no Paraná, mas vim ainda bebê para o interior de São Paulo, onde vivo com minha avó em uma casa simples, cercado pela natureza. Nessa época, para voltar para casa, havia apenas 2 caminhos. Um atravessava um barranco com 30 metros de profundidade, sem nenhuma iluminação. Embora o lugar tivesse serviço de luz, os ladrões sempre quebravam as lâmpadas, então permanecia na escuridão. O outro caminho contornava um cemitério desativado. Se tivesse coragem, você podia atravessá-lo para cortar caminho, já que não havia cercas delimitando-o. Minha casa ficava ao lado de um riacho que desembocava no barranco do primeiro caminho, mas eu preferia o do cemitério, pois ali estavam enterrados meus pais, o que me confortava. No barranco, por outro lado, diziam que às vezes se ouvia alguém sempre chorando, e muitos mencionavam ser uma mulher. Acho que uma vez cheguei a ouvir ao longe, o que tirou qualquer vontade de passar por aquele caminho novamente. Quando eu não fazia horas extras, eu saía do trabalho às 9 da noite, e entre esperar o ônibus, normalmente chegava em casa quase 1 hora depois. Lembro-me daquela noite em que, com medo do barranco molhado, atravessei como sempre fazia pelo cemitério. No entanto, enquanto caminhava por ele, notei, a uns 15 metros à minha frente, uma menina de vestido branco, como os de primeira comunhão, mas um pouco sujo e desgastado. Isso não é algo fora do comum, onde as meninas costumavam usar esses vestidos vindo de doação da igreja. Consegui vê-la melhor quando passou sob o único poste de luz do local, na saída do cemitério, bem em frente a uma loja. Imaginei que a menina estava indo comprar algo, já que a loja fechava tarde, embora já passasse da meia-noite. Acelerei o passo para dobrar em direção à minha casa, e atrás de mim, notei uma figura que se aproximava na escuridão. Não senti medo, pois poderia ser qualquer pessoa do bairro. Caminhei 2 quadras até chegar a uma escola de ensino médio muito bem iluminada, pois por causa dos frequentes assaltos na área, ela tinha luz por todos os lados. A luz me permitiu perceber que a menina que eu tinha visto no cemitério estava caminhando na mesma direção que eu, em direção à minha casa. Meu telefone tocou no bolso e eu o peguei rapidamente para responder uma mensagem. Porém, ao levantar os olhos, aquela menina já não estava mais lá. Minha casa também era muito bem iluminada por fora, pelo mesmo motivo de insegurança na área. Apressei-me para entrar pelos fundos onde ficava meu quarto. Certamente minha avó já estava no 10º sono. Entrei e acendi a luz para largar minhas coisas, mas fui surpreendido por um cheiro de esgoto, como se algo estivesse apodrecendo lá dentro. Caminhei em direção à minha cama. Sentada nela estava a menina que eu tinha visto saindo do cemitério. Foi apenas por um instante, mas consegui vê-la claramente. Seu rosto estava coberto de terra, assim como o vestido, e ela sorriu para mim. Saí correndo feito louco, chamando meu vizinho, um amigo de infância chamado Felipe. Ele saiu junto com seu cunhado, e nós 3 fomos verificar a casa, mas não encontramos mais nada.
Eles me disseram que provavelmente uma alma do cemitério tinha se agarrado a mim e que era melhor eu me benzer. Eu mencionei isso à minha avó e, apesar dela ser das antigas, não acreditou em mim. Então, estou compartilhando isso porque adoraria que alguém que entenda desse tipo de coisa me diga sua opinião a respeito.